Paulo, conta aí pra mim aquela história tão linda, né? O Félix, um grande goleiro de seleção brasileira, Isso aí. já quase terminando a sua vitoriosa carreira, né? Mas ele foi para você também como um pai, né? Entre aspas. Ele foi o grande responsável pela minha carreira, da continuidade da minha carreira. Sintetizando, eu estava no Fluminense na época, era juvenil, tinha sido emprestado lá para o CSA, voltei, estava no Fluminense, isso foi em 1976. E aí o Fluminense me deu passe livre, mandando embora, me despedindo, né? E eu, na época, fazia faculdade de arquitetura. Falei, poxa, quer saber? Já estava irritado com o lance que aconteceu lá em Maceió e tudo mais. Chego no Fluminense, poxa, o sonho de qualquer um, né? Dar continuidade na vida. Aí o Fluminense me dá o passe livre, me deu lá. Aí eu treinando, eu comentei com ele. Papel, né? Era o apelido dele. Pô, Papel, pô, os caras me mandaram embora, cara. Pô, eu vou parar com esse negócio. Paulinho, não vai embora, não. Vai fazer isso, não. O Félix já estava quase parando, né? Eu recebi um convite para jogar no Volta Redonda. E eu não vou para Volta Redonda não, mas eu vou te indicar então. Você vai lá no meu lugar. E aí fui para o Volta Redonda. Eu lembro até quando eu cheguei lá no Volta Redonda, o presidente queria o Félix, né? Aí vai o Paulo Sérgio. Aí o presidente olhou para mim, a gente está precisando de um terceiro goleiro, mas como foi o Félix que te indicou, a gente vai ficar com você. Aí logo em seguida fui titular, tal, eu fui crescendo aí, dei continuidade. E aí o mundo dá volta, mundo dá volta, mundo dá volta. Quando eu estou no Botafogo, depois já seleção brasileira e tudo mais, estava precisando de um treinador de goleiro e o Félix estava desempregado. Eu falei, eu quero o Félix como meu treinador de goleiro. E aí nós contratamos o Félix. Que coisa Então linda. a nossa vida se desenhou dessa maneira, ele interferindo na minha continuidade e eu, graças a Deus, também tive a oportunidade de retribuir o que ele fez por mim. Perfeito. Nós vamos falar de Fluminense mais um pouquinho, então, já que nós estamos ali no Lógico, comecei Fluminense. lá. Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho essa. Eu sei que seu pai é um vascaíno, te levou lá para a escolinha do Vasco no início, Isso, mas acabou com o Pinheiro, né? Nós vamos falar do Pinheiro daqui a pouco também, é. que é uma O Pedro já é a peça-chave. segunda parte, É, né? é uma peça-chave também Porque na sua. antes tinha o Dente de Leite do Isso. Fluminense, né? Foi quando eu entrei no Fluminense. Tinha jogado, como você falou, futebol de salão no Vasco e tudo mais. Mas aí, como eu tinha sido reprovado, meu pai me tirou do futebol e aí eu fiquei só jogando no time lá da nossa rua, lá eu morava em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. E aí era o Capri, o time que eu jogava. E a gente disputava os campeonatos lá no Aterro, campeonato de pelada, que tinha, né? Tinha todas as divisões, né? E esse era o categoria infantil. E eu jogando lá no gol, agarrando bem e tudo mais, o técnico do Fluminense, o Zé Farias, estava lá de olheiro, me chamou para jogar no Dente de Leite do Fluminense, do lado do aterro. Então, daí que eu entrei no Fluminense, no Dente de Leite do Fluminense. E o Faria, depois foi treinador da seleção de Marrocos e tudo mais. Mas ele foi o responsável por eu entrar no Fluminense. E aí eu joguei Dente de Leite, disputamos campeonato e tudo mais. E aí existia um hiato entre o infantil e o juvenil, porque não tinha categoria infanto. E o Farias, inteligentemente, hoje eu entendo isso, falou: você não vai sair do Fluminense. Eu vou te botar lá no futebol de salão. Você vai ficar jogando futebol de salão até chegar a sua idade para o juvenil, e aí a gente vê se você vem para o juvenil ou não. Eu falei lá porque o futebol de salão era lá em cima e o Fluminense era aqui embaixo, né, lá na sede do Fluminense. E foi assim que eu fiquei no Fluminense e tal, jogando aí dentro de leite, aí jogando futebol de salão. E aí, quando eu estava jogando futebol de salão, tudo bem, você tem aquela imagem, eu quero ser goleiro de futebol de campo, é onde que eu quero e tudo mais. Mas aí não via o convite, eu fui continuando lá no futebol de salão e batendo minhas peladas. Aí eu já estava morando em Botafogo, Como o Fluminense descobriu? Você fez peneira, fez teste? Como foi? jogava as peladas lá na praia, né? E aí tinha um. Já posso entrar Já pode no entrar, Pinheiro? já pode entrar. E aí tinha um time de veteranos, de ex-jogadores lá ali de Botafogo, da praia de Botafogo, que sempre jogava aos domingos, né? E aí não tinha E goleiro. você nessa idade, qual a idade sua? Poxa, nessa época eu tinha o quê? 16, Então nós estamos 17 falando de anos. um garoto de Isso, 16 anos 16, 17 jogando anos. com
E aí eles não tinham goleiro, então eu ia agarrar para eles, né? Só jogador experiente, jogador que era ex-América e tudo mais. E entre os jogadores tinha o Pinheiro, que era o técnico do Fluminense e era o zagueiro do time, né? E eu, né? Só fazendo minhas defesas lá, né? Mas você Moleque, sabia disso? Não, molecaresco. não, que ele Não, estava. sabia que ele era Sabia. o treinador. Mas, enfim, e jogando lá tudo mais. Aí ele chegou, ô menino, você tá bem, hein? Quer ir lá? Eu falei, ô Pedro, eu tô lá no futebol de salão, lá do Fluminense e tudo mais, mas tô querendo ir pro campo mesmo. Não, então tá, vai lá. Amanhã se apresenta, foi pela, num jogo de domingo, né? Vai lá, se apresenta lá na segunda-feira, que a gente vai fazer um teste com você lá no campo. Quero ver você no campo, que aqui na praia, aqui na areia, você tá ganhando bem, mas eu quero ver lá no campo e tudo mais, tal. Aí eu fui, né? Aí eu, super nervoso, cheguei e falei, poxa, e que o que o menino acreditava? Poxa, quem me chamou foi o técnico, né? Então eu vou chegar lá abafando. Primeira coisa que ele me deu foi logo uma bronca. Ô, rapaz, aqui não tem nada de aqui, ninguém é conhecido, não. Você vai treinar aí, se não for bem, você vai voltar lá pra praia, hein? Eu falei, Choque de realidade. choque de realidade. Mas aí foi tudo caminhando E certinho. isso foi até 1976, você ali no Fluminense. Isso aí. Aí terminei o Mas, juvenil, mas passei pro isso. profissional. Mas conta um pouquinho dessa trajetória no profissional do Fluminense. Conta algum momento que você possa lembrar, Bom, que te marcou bastante. o Fluminense do juvenil, nosso juvenil, era super, super legal. Tanto é que do nosso juvenil, que era o Edevaldo, tinha Edinho, eu, nós três fomos convocados para a seleção, disputamos uma Copa do Mundo, para você ter ideia do potencial do nosso Lá em juvenil. 82. Isso, mas isso foi 7-1. 7-4. Isso. 7-5 eu subi profissional. Como foi sua estreia no profissional do Fluminense? Você era o quarto goleiro, né? Eu era o quarto goleiro do Fluminense. Era Félix, Roberto, Nielsen e eu era o quarto Só goleiro. fera, hein? Eu entrei no lugar do Jorge Vitório. Eu falei, quarto goleiro, eu vou jogar nunca, mas vou ficando batalhando. E nisso eu estou fazendo minha faculdade também em paralelo, né? Os velhos sempre falavam, não, tem que estudar, vai jogar futebol? Vai estudar. Então, moleque, né? Solteiro, tô bem, tudo certo. Aí a minha estrela acho que começa a brilhar, porque estreia do Rivelino no Maracanã, sábado de carnaval, em 75, né? Rivelino tinha sido contratado pelo Horta para lá O para o famoso Fluminense. presidente Horta. Exatamente. E aí, quem vai é o segundo goleiro foi porque o Félix estava machucado, o Nielsen machucado, foi o Roberto agarrou e eu na reserva. E aí o técnico Paulo Emílio, que era até daqui do Espírito Santo, me botou para jogar no segundo tempo. Eu, moleque, estreia do Rivelino no Maracanã. O Fluminense ganhou de 4-0 do Maracanã Corinthians. lotado. Maracanã, sábado de carnaval. Falei, puxa vida, brincadeira, tá dando tudo certo. Mas aí depois não tinha mais chance de jogar mesmo, porque era Félix jogando, ou o Roberto jogando, então nem o Nielsen tinha muita chance. E aí terminou 75, eu como quarto goleiro, o CSA veio buscar um goleiro. O Pinheiro me indicou, porque o técnico do CSA, o Vacil Barbosa, tinha jogado com o Pinheiro. Aí o Vacil perguntou, pô, eu tô precisando de um goleiro, tudo mais. Ah, tem o Paulo Sérgio aí, pô, leva ele lá, pô, tá aqui. Não sei se ele fez bem ou mal, queria me descartar, mas enfim, me deu. Falei, pô, eu falei, o CSA, fui lá pro CSA. Aí fui pro CSA, eu joguei o campeonato estadual, tudo mais, foi bem. No segundo turno que era o campeonato brasileiro, fiquei na reserva, aí já fiquei na bronca. Aí voltei, quando eu voltei, ainda aquela máxima, pô, vou voltar pro Fluminense, pro Rio de Janeiro, para dar continuidade, volto mais experiente, né? Mais Sim. experiente, tudo mais. Aí, veio a carta de liberação. Do Horta também, né? É, mandando embora. Mas aí nós temos uma história bem interessante, né, com essa carta de liberação aí também, que você conta pra gente aí, porque quando você recebe. Nós estamos parando num ponto agora onde você recebe mais uma coisa da vida que vai ter que te motivar ou não a continuar, né? Isso. Então você vem com um propósito, chega e é surpreendido, entre aspas. Né, eu Olha aqui, ó, você não faz parte puxa, dos meus planos né, mais. tiraram o tapete, né, Como tiraram é o que chão, você né? reagiu nessa situação? Eu fiquei aí, eu falei, parei para pensar como, né, estava fazendo faculdade e tudo mais. Falei, poxa, esse futebol tá me pegando, né? Pegando pelo pé, poxa, acho que eu vou dar continuidade na minha vida
vou esquecer esse futebol, não quero não. Porque cai o mundo, porque é o sonho seu de ser você jogador. E você, quando já está lá dentro, poxa, o sonho está se tornando realidade. Aí vem e tira esse sonho de você, né? Aí eu falei, poxa, eu não vou não. Aí São Félix, né? Graças a Deus Me apareceu o deu assim tudo Félix. mais. Conversei também com meus pais, Você sempre foi muito de diálogo, né, Paulo? sempre, sempre, Desde a sempre. sua família, lá seu Osmar, não é isso? Isso, seu irmão, É dona isso. Seu Filomena. Osmar, inclusive, eu soube que ele era um famoso barbeiro lá no bairro de Santa Teresa. Lá, não, na Praça Mauá, a Ah, Praça Praça Mauá. Mauá. Diz que era famoso Pô, ele, né? ele era brincadeira. Os clientes dele, todo dono de supermercado, Arthur Sendas, que é o dono das Casas Sendas lá no Rio de Janeiro na época, o cara das Casas da Banha, tudo lá. E era o reduto ali, que antes não existia a Bolsa de Mercadorias lá no Rio de Janeiro. A Certo. Bolsa de Mercadoria era ali na Rua do Acre, é onde que era justamente ali. Então, todos os portugueses ficavam por ali. Por isso que, além dele ser vascaíno, ele tinha título de sócio do Vasco e tudo mais. Então, tudo acontecia ali. Como nós falamos de uma pessoa tão importante na sua vida, que é seu pai, sua família, vamos falar um pouquinho mais então dessa fase. Ele, como seu pai, na época, a gente sabe que era outra situação do futebol, ser enxergado, né, não como hoje. Isso. Qual foi o apoio? O que ele falou para você quando ele sentiu realmente que você tinha essa paixão, você tinha esse sonho, você queria realmente ser um jogador de futebol? Como é que foi a sua casa, a sua família se portou sobre Ele isso? foi muito, teve uma expertise muito grande comigo, quando ele falou, me chamava, Paulo, olha o seguinte, você é um bom goleiro. Já vi você jogar, todas as vezes que eu vi você jogar, você sempre jogando bem e tudo mais. Mas o futebol, às vezes, pode te cortar a carreira, não pode. Isso antes de acontecer tudo isso. Antes de você ser um jogador de futebol, eu quero que você estude, porque com o seu estudo você vai garantir a sua vida. No futebol você pode se dar bem, como pode se dar mal, mas com o estudo você tem a garantia de ter para a sua vida toda o Perfeito. seu conhecimento. E isso era fundamental. Eu era filho único. E ele me pegava e, quero você jogando sim, mas eu quero você estudando. Tanto é que ele me tirou do futebol lá atrás, quando eu Do repeti o Vasco? ano, porque é o moleque deslumbrado, pô, na época tinha 9 anos, 10 anos, pô, estou jogando Vasco, beleza, né? Tudo certo. E aí não queria saber de estudar direitinho, veio a bomba e É aí que tem nós falamos da jeito. importância da Da família família, desde o berço, né? isso aí. E daqui a pouco nós vamos ver, enumerar os pais que você teve na sua vida, né? Isso, São vários de alguma forma. isso era importante porque hoje eu conheço isso. Mas na época ele era barbeiro, cara, né? O estudo dele ele não fazia as contas, eu Mas lembro tinha dele visão, exatamente, ele tinha a visão da vida. direcionamento. Porque era malandro esperto, aquele malandro carioca lá da Praça Mauá, sabia de tudo que acontecia e tudo mais. Então, tinha essa visão. E foi importante ele me dar esse norte, né? É verdade que você proibiu seu pai de assistir seus jogos? Você como filho único, ele deve ter a sua mãe também acompanhado toda essa carreira. Eles foram te ver jogar futebol, foram ao Eu estádio. não deixava, eu não deixava. Conta por quê. Porque o meu velho, ele antes de ser Vasco e tudo mais, ele era Paulo Sérgio. Paulo Sérgio Futebol Clube, né? Então, teve um lance, ainda no futebol de salão, eu jogando pelo Vasco e Flamengo. E eu tomei um Você frango. com 10 anos. Isso, tomei um frango foi na quadra lá na Gávea. O cara do Flamengo chutou, fui pegar a bola. Assim, aí eu comecei a chorar no jogo. E meu pai ficou apavorado. Tudo mais, tal. Poxa, que você tem que chorar, não sei o quê, faz isso não, caramba. Depois do jogo, me dando uma bronca danada. E eu senti ele muito nervoso. E cada vez que eu via ele esbravejando, eu ficava mais nervoso dentro de campo. Aí, depois disso, quando eu já fui para o Fluminense, para o Juvenil, falei, pai, não vai a jogo, não. Não vai. Eu sei que ele foi a vários, escondido de mim, sem Ah, eu saber que ele estava indo. Mas eu falava para ele não ir, por quê? Eu ia ficar preocupado com ele. Porque pai de goleiro deve ser igual pai de juiz, né? Você está sentado do lado.
Aí tem o cara lá, pô, lá, que frangueiro e tudo, mas tá arriscado ele começar a querer brigar lá, né? E aí, Por aí. e eu já conhecendo o pavio dele, pavio meio curto, eu falei, não, pai, fica em casa e tudo mais. Mas depois daquele acompanhamento de já profissional, ele te acompanhou na parte de ser, tipo assim, um empresário seu. Como é que ele Não, lidou com isso isso? nunca, Ele deixou nas suas mãos isso? né? Porque eu já, a partir daí, eu já, com a minha área universitária, eu saí da arquitetura, passei a fazer economia. E aí você passa a gerir mesmo a sua vida, né? De certa forma. Ele me deu um respaldo até certo ponto na vida, né? Na época que eu comecei a ser profissional mesmo, você começa a ganhar seu dinheiro e aí você começa a gerir seu próprio dinheiro, né? De acordo tudo bem, com as coisas, os valores que você Sim. recebe em casa, mas você vai ter tá tendo a sua forma de ser. E aí eu, economista, metido, né? Primeiro estudante de economista, né? Me metido. Comecei a ajudar ele, inclusive, lá na barbearia, fazendo uns extratos para ele como deveria ser feito, que eu vi ele tinha um livro caixa fazendo conta. Eu falei, pai, poxa, por que você não faz assim, dessa forma, tal? Fui ajudando. Então, por, por aí eu já querer meio que administrar, eu quis sempre administrar minha própria vida, que eu sempre pensei assim, se eu errar, eu vou errar por mim mesmo. Não vou errar pela cabeça dos outros, não. Vou errar pela minha cabeça. Perfeito. Aí nós estamos já agora voltando lá para Fluminense. Dali você vai para o Volta Redonda. O Isso, Félix te encaminha Volta Redonda. Você isso faz aí. um bom campeonato No carioca. Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, e aí, isso em 77. E aí, em 78, no início de 78, a seleção brasileira começou a fazer amistosos contra as seleções estaduais. E na época o Rio de Janeiro era separado, era Rio de Janeiro e Guanabara. Então a seleção do Rio de Janeiro, que ia jogar com a seleção brasileira, era dos municípios, os times de Campos, de Volta Redonda e tudo mais. Mais uma vez sua estrela. Ó, Convocada a seleção carioca, a seleção fluminense, no caso, né, a seleção do Rio de Janeiro, técnico era o Pinheiro, quem ele convocou? Paulo Sérgio, jogando contra a seleção. Tanto é que eu, na época, era o goleiro do Volta Redonda e o outro goleiro era o goleiro do Goytacás. E aí nós jogamos, eu ia jogar o primeiro tempo, joguei o primeiro tempo, e o goleiro do Goytacás jogou o segundo tempo. O jogo foi 5-0 para a seleção brasileira. Eu tomei 2 gols só. E agarrei bem. E aí, já apareceu ali pro técnico da seleção. nesse dia, o Pedro no vestiário falou para mim, ó, eu tô indo pro americano e vou levar o americano de Campos. Vou levar você para lá. E tá, aí Você foi sequestrado para assinar um contrato? Conta essa história pra gente aí do Opala Preta. acho que vale a pena essa história engraçada. Curiosidade. É uma curiosidade. Porque o americano, vocês lembram do Caixa d'Água, o Eduardo, Sim. que ele na época era presidente do Mobral, né? Ele era o presidente do Mobral e conselheiro do americano. E ele que falou, o Pinheiro que me queria, ele falou: você vai para o americano, porque eu quero que você vá para o americano. Começava o Campeonato Brasileiro, o meu contrato com Volta Redonda terminava um dia depois da primeira rodada do, do, do Campeonato Brasileiro. Então, teoricamente, se eu não pedisse a rescisão, eu teria que jogar no Volta Redonda, não poderia ir para o americano. Sabe o que o Caixa d'Água fez? Ele me sequestrou, cara. Ele passou lá em Botafogo, eu já morava em Botafogo, no carro do Mobral, era um Opala preto, me levou para Campos, eu assinei um contrato lá com um americano de Campos e fiquei em Campos até o dia seguinte de começar. Aí eu falei, Eduardo, eu não quero fazer assim não, cara. Eu gosto de fazer as coisas certinhas. Deixa eu conversar lá com o presidente. O presidente era o Quincas, lá do Volta Redonda. Deixa eu conversar com ele lá, que a gente vai acontecer tudo certinho. Ele queria me sequestrar, ele sequestrou mesmo, né? Eu falei, mas eu não quero sair do Volta Redonda assim, não. Ele me trouxe de volta para o Rio, eu fui para Volta Redonda, e aí o Quincas era dono de um frigorífico lá em Volta Redonda.
Eu falei, presidente, olha, eu gosto de ser assim e tudo mais. Eu recebi essa proposta. Eu acho que vai ser melhor para mim. Ele vai ser melhor para você por quê? Você chegou aqui como terceiro goleiro, hoje aí tá titular absoluto, caramba, Volta Redonda bem, caramba. Sim, mas eu quero dar continuidade. E aqui, aí eu apelei, né? Aqui em Volta Redonda não tem a faculdade, eu quero dar continuidade no meu estudo, porque eu tive que trancar para vir para cá. Lá em Campos tem a faculdade do lado do campo do Americano e tudo mais, eu quero dar continuidade. Tá bom, para você eu vou fazer isso para você. Só porque você foi muito legal com a gente. Mas uma coisa, você nunca vai ganhar do Volta Redonda. E me liberou e eu fui para o Americano. Aí no Americano, Mas chegou lá, o Pinheiro estava lá. tá, o Pinheiro que E levou todo mundo do juvenil era do o nosso Fluminense. juvenil, era o time Conta do isso. Americano. E aí eu falei, poxa, senti em casa, né? Cheguei em casa, lá no Americano de Campos. No Volta Redonda eu continuei morando no Rio, que era rapidinho, 100 quilômetros, né? Eu ia e voltava, né? Lá em Campos, não. Lá eu tive que... Aí, no início eu morei numa pensão, depois eles já alugaram um apartamento para mim, né? E aí, outra história engraçada no Americano. Eu comecei bem no Americano, tal, né? Tal, não sei o quê. O time nosso era bom, que era praticamente o nosso juvenil. E aí veio a Copa do Mundo de 78, né? Lembra que eu Sim. joguei e tal, aí a Copa de 78. 4 anos antes de você jogar uma Copa do Mundo, como era a sua vida? Onde você estava? Morando numa pensão, o café da manhã era um café com leite e um pão com manteiga. Sistematicamente era Certo. isso. E aí assistindo a Copa do Mundo de 78, eu morando numa pensão, e aí 4 anos seguintes eu estava jogando na Copa do Mundo, cara. Perfeito, né? Aí, por isso que às vezes a cabeça de muita gente, né, vai à loucura, porque você sai de um pão com manteiga ou café com leite numa pensão para um hotel 5 estrelas e tudo à sua volta, se você não tiver uma base familiar e tudo mais, você meio que se perde. Mas o Americano foi importante para mim, que aí o Americano nós ganhamos do Botafogo, ganhamos do Flamengo no Maracanã, o time era muito bom mesmo. Vocês se conheciam, né? Desde E, o juvenil do Fluminense, isso. os jogadores sabiam, e o Pinheiro, como técnico, sabia armar todas as táticas E aí ali. depois o Pinheiro saiu, aí veio o Murilo, que foi um lateral direito do Flamengo, foi nosso técnico e tudo mais. E aí, em 79, eu joguei contra o Botafogo no Maracanã, ganhamos do Botafogo no Maracanã. E aí no vestiário vem o Sebastião Leônidas, entra lá no vestiário do Americano para falar comigo. Leônidas tinha sido meu técnico no Volta Redonda, Que estava no Botafogo agora, que era o treinador de goleiros do Botafogo nessa época, em em 79. 79. E o Zé Carlos, que era o goleiro do Botafogo, tinha sofrido um acidente e o Botafogo estava querendo um goleiro. Olha aqui, o pessoal tá gostou muito de você e tudo mais. Eu endossei, Paulinho, e eles estão querendo contratar você. Isso foi em agosto de 79. O campeonato carioca rendia e até o final do ano. Falei, tudo bem, mas eu tenho que continuar, não posso transferir. E na segunda-feira eu fiquei no Rio, acertei meu contrato com o Botafogo. O presidente era o Boré, o vice-presidente era o Rivadavia Correia. Fui na casa dele, assinei o contrato e tudo mais, né? Assinei um pré-contrato que eu não podia assinar. Contrato de gaveta. Isso aí. E isso em agosto. E joguei no Americano, com toda a minha posição de profissional e tudo mais, até o final do ano. Mas ninguém sabia do americano? Ninguém sabia do Americano. E quem sabia do Botafogo era só o presidente e o vice-presidente também. Você é bom de segredo então, hein? Já pensou? Não, aí imagina hoje, se aí um eventual jogo que eu fale, a sorte que eu já tinha jogado pelo Botafogo, contra o Botafogo e ganho. Se eu tivesse que jogar contra o Botafogo, perdi. Então, imagina essa história toda. Foram meses de, né? Exatamente. E de agonia, né? Porque eu queria voltar para o Rio de Janeiro. De voltar para o Rio de Janeiro, jogar num time grande, né? E aí, tudo certo. Aí, beleza. Acabou o contrato. O pessoal do Americano não ficou satisfeito, obviamente, que eu falei que queria vir embora.
porque eu era um dos ídolos lá do americano, porque eu jogava muito bem, assim como eu estava no Volta Redonda, o americano eu também dando Deu continuidade. continuidade. Estava numa forma muito boa também. E aí vim embora pro Rio, aí eu falei, puxa vida, voltei pro Rio de Janeiro e tudo mais. Eu estava fazendo a faculdade lá em Campos, transferi de volta para o Rio de Janeiro, lá na Gama Filho. Mas estava indo, né? Estava indo, estava funcionando. Fazia 3 matérias, 4 matérias por período, mas estava fazendo minha faculdade. Aí começamos a Botafogo, fui me apresentar lá ao Botafogo. 79. Aí já janeiro de 80. Janeiro de 80 você se apresenta ao Botafogo. Primeiro dia de treino, fui lá para Marechal Hermes, cheguei. E no Botafogo tinha o Gil, né? O pessoal que já conhecia todo mundo, porque eu no final de ano, no Rio de Janeiro, sempre, como eu já tinha jogado no Fluminense, era amigo de todo mundo, a gente tinha um timezinho que jogava as peladas no Caiçara, no Monte Líbano. A gente jogava as nossas peladas, o futsal lá da SADEF, jogava as peladas de final de ano. E jogava com todo mundo, com o Zico, com o Júnior, com todo mundo. O Fagner cantou? Então. E aí, para mim, foi eu chegando no Botafogo, tá me sentindo em casa, né? Cheguei, beleza, e comecei. Aí voltou aquele negócio. Se eu tomasse um gol por cima, ele é bom goleiro, mas ele é baixinho. E aí a gente começou o Campeonato Brasileiro. Meu primeiro jogo no Botafogo foi contra o Remo, lá no Mangueirão, lá no estádio do Remo, ganhamos de 3-0. Que não é fácil jogar lá. O técnico era o Paulo Amaral, era o técnico. Não. E ele foi importante também para mim, porque todo mundo falando, poxa, o goleiro é baixinho. Você é meu goleiro, você vai ficar com meu goleiro mesmo, tal, não sei o quê, não se preocupe com isso. Me dando força. Aí o Botafogo veio um outro diretor no Botafogo, isso ainda no primeiro semestre de 80. Carlos Imperial. Diretor do futebol. Diretor de futebol. Cheio de a malandragem dele, não sei o que lá. Aí, terminando já o primeiro semestre, ele falou, presta atenção, estou chegando aqui, o pessoal a torcida não está gostando muito de você, não. Você está tomando alguns gols por cima, falando que você é baixinho, você tem que ver aí. Eu falei, puxa vida, mais uma vez eu tenho que voltar sempre matando o leão a cada dia. E aí teve uma excursão que a gente fez, foi para o México, México, Canadá e Curaçao. Ficamos um mês viajando. E aí eu só sempre assim que eu vou crescendo nas dificuldades. Nas dificuldades, e os meses do ano vão se passando, acho que eu vou encorpando E vai o foco do trabalho. Isso. Você só um aspazinho, você falou para mim que você sabia que da sua altura de 1,78 m, mas você se preparava de outras formas, a sua colocação. Então, exatamente, você estava sempre com foco para ser um ótimo goleiro, um ótimo profissional. Como um goleiro considerado baixo chegou à seleção brasileira? Qual o seu segredo? Na época de juvenil, o goleiro do Vasco era o Andrada, o goleiro. Super goleiro. Goleiro, e ele era mais ou menos do meu tamanho. Depois eu tive a oportunidade de encontrar com ele, eu falei com ele que ele era meu ídolo e eu seguia muito o que ele fazia, porque eu ia para trás do gol, o Vasco estava jogando, eu ia para trás do gol, ficava olhando, não via o jogo não, via como é que era a movimentação dele, a maneira. Eu lembro que ele marcava com algodão o meio do gol, a ponta da trave de um lado, da trave de outro, ali na marca da pequena área. Eu nunca fiz isso, mas eu sentia que isso era um parâmetro. Quando a bola estava na diagonal, ele dividia entre essa marca e essa outra, que era onde que ele fechava o ângulo. Questão matemática, de geometria, exatamente, né? Só que ali, pra gente, não pensa na geometria, mas é a posição tática, né, do goleiro. Que te ajudou em vários jogos. Exatamente. E aí eu falei, poxa, por isso é isso que eu quero. Via como é que fazia a saída de gol, a saída de bola que ele dava. Isso, para mim, armazenando conhecimento, né? Isso, para mim, foi super importante. E aí você... E aí, bem, tal, arrebentei na excursão, arrebentei mesmo. Voltei, beleza. Moral alta. Mas só com a gente, né?
Para a torcida do Botafogo, não me viu lá, né? O Carlos Imperial não me viu lá fora. Então, continuava com aquela... Aí veio a Taça Guanabara. Início logo a Taça Guanabara, primeiro jogo Botafogo e Vasco. Só deu Paulo Sérgio ganhando motorrádio e tudo mais. Outro jogo contra o Flamengo, deu Paulo Sérgio e tudo mais. Aí foi que a torcida do Botafogo começou a confiar em mim, acreditar em mim. E aí eu com a torcida do meu lado, fazendo meus treinamentos, dando a resposta que eles queriam, porque nosso time não era essa ponta, a ponta de time, né? Era um time forte, mas era um time mediano, mas que a gente ajustando a defesa, a gente tinha potencial para isso. Foi isso que aconteceu. Nós estamos falando já em 80 Em 80. ainda. Isso aí. Aí vem... Mas aí vem um ano maravilhoso, que é o 81. Que é todo esse trabalho, você já confiança da sua torcida, isso, da diretoria, você mais seguro e com tudo isso, mais seguro. Aí eu já estava jogando num time grande, eu tinha voltado para um time grande, estava me sentindo como se sentia no Fluminense, na época de juvenil, que era o senhor das ações, enfim. Que aí você, além da sua personalidade, você, com confiança, você trabalha muito maior, né? Seu trabalho bem melhor. E aí foi assim que funcionou. Veio 81, Paulinho de Almeida, o técnico do Botafogo, contratado, tal, não sei o quê. Aí ele armou, vamos armar o nosso time, um time que hoje todo mundo fala que é time reativo, né? A nossa posição é reativa. É um time armado para contra-ataque. A gente tinha Edson, tinha Mirandinha lá na frente, jogadores super velozes. Então, o que ele fez? Ele pegou um quarto zagueiro, botou de lateral esquerdo, que ele falava. Paulinho de Almeida tinha sido lateral. E é uma coisa que a gente hoje para pensar. Você tendo um lateral alto, essa bola, quando é cruzada, se cair atrás do quarto zagueiro, o lateral consegue, né? Então, tem certas coisas. Tem certas coisas que funcionam. Então, ele armou a nossa defesa, botou 2 cabeças de área, mais o terceiro que ficava à ponta, e largava o pessoal lá na frente de contra-ataque. A gente tinha Mendonça no meio de campo, que eu saía a bola para ele, e ele já mandava para frente. Um excelente jogador. Então, a gente não tomava gol. Resumo da ópera. Eu numa posição boa, de entrosado já com o time e tudo mais, em ótima forma física, que eu treinava muito, cara. Treinava muito mesmo. E em ótima forma física, tudo mais, o que acontecia? Eu aparecia toda hora, a bola estava toda hora lá, eu aparecia e tudo mais, e isso foi legal. E aí veio 81, Campeonato Brasileiro, a gente começa bem e tudo mais, tal. A gente chegou chegamos na semifinal do Campeonato Brasileiro, mas nesse território, paralelo a isso, do Botafogo e tudo mais, a seleção brasileira começou com o Tele Santana em 80, com um time, beleza, mas não tinha o goleiro ainda escolhido, já treinando, entrou vários goleiros, o Tele testando vários goleiros e nenhum fixava. Em 81, a gente teve um amistoso no Maracanã, isso em março, abril mais ou menos, acho que foi março, cariocas e paulistas, né? E o goleiro titular da seleção carioca era o Raul e eu era o reserva. O técnico da seleção carioca era o Nelsinho. Da seleção paulista, não sei nem quem era. O Valdir Pérez era o goleiro da seleção. E tinha uma rivalidade louca. Seleção paulista. O Rio ganhou. Mas aí aconteceu um lance que a gente começa, depois de um certo tempo, a gente começa a juntar as peças e ver que tem tudo desenhado na nossa vida, e a gente só pensa, só analisa isso depois. Por quê? Nelson era o treinador, né? E aí, jogo disputado, tal, sei que, Raul no primeiro tempo, jogando, a Raul chega no intervalo, olha, eu não quero mais jogar, não. Bota o Paulinho para jogar aí e tudo mais. Falei, é minha chance. É minha chance, vou lá. E fui lá, foi bem e tudo mais. Resumo da ópera, né? O resultado desse jogo. O Nelsinho era um parceiro do Tele Santana. Jogaram junto e tudo mais.
E ele municiava, o Nelson era o treinador da seleção de jovem do Brasil, municiava o Tele das informações e tudo mais. E ele falou para o Tele, depois o Tele falou isso para mim, que o Tele gostava de gente com vontade, de jogo, que queria jogo e tudo mais. E ele enxergou, Nelson falou para ele, que enxergou que eu estava com muito mais vontade de jogar do que o Raul. E falou isso para o Tele. Ganhou sua vaga. Não, isso em março. E aí, dando continuidade ao campeonato, o Botafogo bem, eu jogando bem e tudo mais, veio a excursão em maio, excursão para a Europa, os jogos contra Inglaterra, França e Alemanha. Inglaterra em Wembley, França no Parque dos Príncipes e Alemanha lá em Stuttgart. Os goleiros convocados, Valdir Pérez, do São Paulo, estava jogando muito bem no Campeonato Brasileiro, no time do São Paulo, que foi até a final, e Paulo Sérgio do Botafogo, que chegou na semifinal, estava jogando bem em ótima fase, enfim. Os dois goleiros do momento, porque até então os outros que estavam sendo testados não tinham sido bem. O Leão não foi testado porque o Tele tinha implicância com ele, mas o Raul tinha sido testado, e o Raul meio que abdicou. Depois pode ter colocado a mão na consciência, né? Enfim. Campeão do mundo pelo Flamengo na época, talvez subiu um pouquinho. E aí, resultado. Vamos para a excursão. O time era absurdo. O time era muito bom, já estava, né, dominando e tudo. E aí, excursão Europa. Primeiro jogo, Valdir Pérez, o titular contra a Inglaterra. A gente ganha de 1-0. Primeira vez que o time brasileiro ganha um Wembley, tá lá, 1-0. Aí vem o Tele, olha para mim, você vai jogar lá na França, tá? Quero o jogo seguinte. Falei, é comigo mesmo, tá bom. Beleza. Aí, esse dia lá na França, dia 18 de maio, esse daí dá para esquecer. 18 de maio, eu fazendo... No dia em que Brasil e França, o Pelé recebeu o título de atleta do século, a estatueta de atleta do século, tudo mais. Coincidente, o Zico fez o gol de número 500, né? E a minha estreia. É verdade que Pelé, na sua estreia pela seleção brasileira, passou no vestiário e te falou algo, né? O Valdir de Moraes era o nosso treinador de goleiro, e eu aquecendo lá no vestiário, né, tal. Desce o Pelé com a estatueta desse tamanho, vira para mim, não vai tremer não, hein, garoto? Eu falei, eu estou tremendo até mentalmente, pensando, estou tremendo até os pés, não vou tremer não, vou nada. Não, beleza, deixa comigo. Fica tranquilo, Rei, né? E a gente vai ganhando de 3-1. O Rei falando isso na sua cara, hein? E aí todo Que estreia, hein? Fiz boas defesas, Que o time estreia. arrebentou, ganhando bem. Aí depois fomos para a Alemanha, Valdir Pérez voltou, jogou contra a Alemanha, Valdir pega 2 pênaltis do Brighton. Pega um, manda voltar e pega 2. Eu queria voltar nesse jogo da seleção brasileira, de 3-1 na França, que foi sua estreia na seleção. E eu imagino que deve ter passado na sua cabeça, lá de 68, começando aqui no Fluminense, em 81 você já está num grande time como o Botafogo, estando ali no vestiário, se aquecendo, o Pelé passa por você, ainda te dá aquela energia, que no final ele queria mais te estimular, né? Isso. O que passou tudo na cabeça do Paulo Sérgio? Passa o filme. Antes disso, antes de ir para o vestiário, disso tudo, eu no quarto, sozinho, passou. Eu vi o papel que eu tenho até hoje lá, a liberação, carta de, de despedida. Carta de despedida não, como é que é o nome, gente? Carta de dispensa mesmo, né? Do Fluminense, sim, mandando embora. Me passou dentro do... Você desistindo de jogar e o Félix... Dentro do hotel, na pensão, que isso não me sai da cabeça. Na pensão era... Balançava, você andava, balançava, tudo mais. E se você pensar direitinho, eu não precisava de estar morando numa pensão e tudo mais, porque eu tinha meu apartamento, tinha minha casa lá com meus pais, tinha a faculdade que eu estava fazendo, eu podia tocar. Mas não, eu estava atrás do sonho mesmo que eu tinha.
E eu sabia que eu tinha potencial, né? Eu precisava, é o que eu falo para todo mundo, você tem que ter potencial, mas tem que estar no lugar certo, na hora certa, para dar continuidade. Porque sempre é um sinal para você. Nós estamos falando de disciplina também, Isso, perseverança. exato. Se você Sem isso, você não não sai vai, você dali, não vai, né? exatamente, eu não estaria ali. Ainda Então, mais um goleiro do meu tamanho e tudo mais. Então, 81 você estava com quantos anos, Paulo? 81, 27 anos. Então, imagina, um garoto de 27 anos. E aí, o quarto comigo era o Edinho, que foi meu contemporâneo, meu parceiro de juvenil do Fluminense, né? Um grande E a zagueiro. gente dividindo o quarto lá na época e a gente falando. Aí você tem todo esse, né, déjà vu todo que você tem e você vai para o campo. Quando você entra, vê aquele, com certeza, o estádio lotado, que eu lembro, tá, Isso, do jogo. lotado, Eu lotado, lembro, lotado. você se posta ali dentro do gol, você está seguro e também agradecendo a tudo aquilo que aconteceu até aquele momento na sua vida, né? Exatamente. E não, não sei se para os jogadores funciona assim, mas para o goleiro é fundamental isso daí. A primeira bola do jogo é fundamental. Tanto é quando eu faço aquecimento e tudo mais, se a última bola que eu tiver aquecendo, pode ser suspensão também, pode ser também levar. Mas se a última bola não ficar colada na mão, tem que me dar outra bola para ela ficar. E no jogo, a primeira bola, você tem que pegar, fazer a defesa de alguma forma. Você já ganha confiança no jogo e entra no jogo. É porque você sabe da sua condição. Tem um sistema nervoso, óbvio. Você estreando uma seleção brasileira com grandes craques, pô, com Zico, Sócrates, Cerezo, Reinaldo, Éder, Paulo Isidoro, né? Eu, pô, um cara aqui lá de Santa Teresa que jogava na praia, jogava no aterro, tudo mais, estava lá chegando ali de intruso, mas eu vinha com essa bagagem toda, né? O degrau por degrau sendo escalado, beleza? E aí você chega com a tua competência, sabe do seu Perfeito. de saúde que você está, né? E por que você está. Então, você tem que ajudar também a sua sorte. A sorte veio, a chance veio, você tem que Está preparado. estar preparado para ela e saber Nós enfrentar. podemos, assim, dizer que Paulo Sérgio é supersticioso? Muito supersticioso. Eu soube de uma história, uma curiosidade, né, para a gente ter aqui um linkzinho, onde Paulo ganhava o jogo, no outro jogo ele repetia o mesmo uniforme, Sempre, sempre. até perder a próxima partida. Isso é verdade? Isso foi no juvenil do Fluminense, no CSA, no Volta Redonda, no Americano, no Botafogo, depois foi no Vasco, no América, na Seleção de Areia, de todos os lugares, eu sempre cuidei do meu uniforme. Sempre. Perfeito. Mas nós podemos saber também que você, além de supersticioso, sabia da disciplina, do trabalho, você sabia que você estava ali também preparado para aquele momento. Sim, isso aí. Voltando ao jogo da França. E começou o jogo. Nós estamos falando de Platini jogando. Platini, Giresse, Tiganá, Rocheteau. Então, Era um time também de você tomou ponta. um gol apenas. Um gol, tomei um gol do Didier Six. Fez aí, o jogo já estava 3-0. 3-0. Foi no segundo tempo que eu tomei o gol. Você saiu desse jogo convicto que estaria convocado para a Copa do Mundo? Não, para a Copa do Mundo não, mas sabia que estava naquele grupo. E eu tive um respaldo depois do jogo. A imprensa toda veio falar comigo, dizendo que eu fui muito bem. Eu sabia que eu tinha ido muito bem, tinha feito boas defesas. E para os jogadores, todos eles já me conheciam, a gente de tanto jogar, quanto mais na seleção não me conheciam. E eu lembro que o Júnior falou comigo, pô, Paulinho, você foi muito bem que você não se intimidou com a gente, não. Porque eu dei esporro em todo mundo, dava bronca em todo mundo. Como deve, um goleiro tem que ser dono ali da situação. Defesa tem que jogar de acordo com o que ele quer, né? E eu já era meio metido mesmo, saí dando bronca no Oscar, no Luizinho. Capacete! Então, mas tudo numa boa. E isso dá também uma confiança para os caras que estão jogando com você. Paulo, o que você acha dos goleiros de hoje? Eu canso de ver hoje os goleiros de hoje não seguram uma bola. A bola chega, quer soltar a bola. Se eles soubessem
que você segurando uma bola, a segurança que você dá para o seu time, poxa, É imensa, é né? imensa. Tele falava isso. Eu gosto de goleiro que segure a bola. Tenta segurar. Se não der para segurar, joga fora. Mas tenta segurar. O Tele foi um dos grandes técnicos que você teve? Sim. Pela postura dele, o cara, além da disciplina. Você vê nessa época, o Sócrates fumava, né? Aliás, Sócrates sempre fumou. O Sócrates fumava na seleção. Todo mundo sabia disso, né? Mas como o Tele lidava com isso? Mas o Sócrates não fumava na frente do Tele. Tal respeito que se tinha do Tele. Porque é um cara íntegro, honesto, não é aquele cara que fala nada por trás, fala com você uma coisa, vai ali por trás e fala outra. Que tem muitos técnicos que fazem isso, tá, não sei o quê, mas eu vou, né? Ele não. Postura e tudo mais. E se você tem um elenco desse, que todos reverenciam o Tele, poxa, é um cara. Eu reputo, o Tele Santana foi um grande treinador. Não foi um grande estrategista, não. Mas ele, como treinador, como pessoa, deixava fluir o jogo, cada um com seu estilo e tudo mais, O seu melhor. se encontrar dentro de campo, ele dava essa liberdade. Mas tive outros treinadores mais estrategistas. Paulinho de Almeida, por exemplo, e tudo mais. Não posso esquecer do Pinheiro, que também conhecia muito. Uma maneira diferente, uma maneira de preparar o jogador. O Tele, dessa maneira, ele era importante. A gente estava disputando o Campeonato Brasileiro, o time que ia sendo desclassificado, os jogadores que estavam convocados já iam para a Toca da Raposa. Eu sei que a nossa grande vantagem, esse time de 82, no caso, porque depois que a gente voltou da excursão de 81, todo mês tinha um jogo da seleção. Então, todo mês a gente se reunia. Então, se criou um grupo. Mudava 1, 2 ou 3 jogadores, mas a base era a mesma, sempre. E aí os goleiros eram sempre Valdir e Paulo Sérgio, Valdir e Paulo Sérgio, Valdir e Paulo Sérgio. E a gente, você perguntou, já estava no grupo, tudo mais? Eu estava no grupo. Mas você só tem a certeza quando sai a convocação mesmo. O friozinho da barriga continua ali, né? Nada impede de que você, por um motivo ou outro, no seu time, o seu time não está bem, porque você pode estar bem, mas se seu time não estiver bem, você não é olhado como da primeira prateleira. Ok. Porque o que geralmente os técnicos observam? Os melhores times, né? Eu vou ver aquele jogo porque o time está em primeiro, está em segundo, estão jogando muito bem. E aí, individualmente, começam a aparecer esses jogadores. E o Botafogo se manteve em 81 bem, né? A bola chegava lá e eu me mantive bem e mostrando que eu estava sempre por mérito na seleção brasileira. Terminou 81, veio 82, e aí o Botafogo começou também. Começamos, tudo mais, tal. E aí você já tem aquela esperança meio que quase certa, né? Poxa, eu estou ouvindo em todas as convocações, não vai ser agora, né? Que eu vou Que ficar vai, fora. apesar que a imprensa, na época, queriam Raul e Leão. Raul, campeão mundial pelo Flamengo. O Leão, campeão pelo Grêmio, né, no ano anterior. E eram goleiros experientes. Só que eles não tinham sido testados até então. E ali o nosso grupo já estava... parecia uma seleção, parecia um time, porque a gente estava todo mês junto. Todo mundo confiava um no E outro. todo mundo sabia como é que o Tele gostava de jogar e tudo mais, e o time estava entrosado, era isso. Ali, aquela seleção era Só a imprensa não isso. sabia disso, né? Não. Então, era todo mundo, né? Certinho, beleza. Aí veio a convocação, aí sim eu falei, poxa, beleza. Só que a, a, a Copa do Mundo é em junho, e a gente começou a treinar em março. Mas vamos parar aqui. Dia da convocação. Dia da convocação. Esse dia é muito importante. Você já era casado? Não era casado, Não era era casado. solteiro. Estava em Como é casa. que foi esse dia da convocação? Como é que você se preparou para ouvir a convocação? Eu estava
no sofá da sala, lá em nosso apartamento lá em Botafogo, eu, meu pai e minha mãe, com o radinho. Tinha um radinho, sim? Tava com o radinho, escutando. Convocação da seleção brasileira, tal, não sei o que, tal, E tal, o tal. seu nome saiu, foi por ordem, Número 12. número 12. É. Então não demorou muito, né? Eu falei, puxa Depois do vida. Éder foi você, então, né? Quer dizer, existia já uma meia que certeza, tanto é que a imprensa estava lá junto comigo, né? Vendo. Então, ficamos na sala com o radinho e tudo mais, mas no fundo, eu falei, poxa, a imprensa está aqui, tá, a televisão está lá filmando e tudo mais. Tem duas coisas, ou vai dar uma beleza convocado, ou então uma tristeza, não foi convocado, né? Mas eu tinha uma quase que certeza que seria convocado pelo retrospecto, pelo que a gente tinha feito na seleção brasileira, né? E aí lógico, a torcida do Botafogo, a diretoria, aquele 1,78 m já não importa mais, hoje é um gigante da seleção, né? Porque é assim que vão começar a te olhar assim, é assim que funciona, né? Tem um dado importante daí do Botafogo, de que todo mundo falava do Borek, Sisudo e tudo mais. Quando eu voltei em 81, da excursão da Europa, tudo mais, o Boré foi lá em Marechal Hermes, falar, menino, parabéns, você representou nosso time com muito orgulho e tudo mais, e deu um aumento de salário. Olha, que coisa boa, hein? E eu tinha um contrato ainda em vigor, né? Valorizou Ele o fez seu trabalho. questão de... Enfim, Foi a única vez na sua carreira que teve essa valorização em termos materiais, assim? ter material, sim, acho que sim. É marcante, né? No Botafogo eu não posso negar, não, porque o Botafogo sempre me pagou bem, não posso negar isso. Mas eu também Sim. dei o retorno para eles. Eu fiquei no Botafogo com 8 meses de salário atrasado, jogando, treinando, indo 8 meses de salário, 2 luvas atrasadas. Do Botafogo foi mais alguém para aquela seleção? Não, foi você. Não, teve no período Não, de 82, na convocação. na convocação não, mas nos amistosos foi o Perivaldo e o Rocha foram convocados também. Mas para a Copa do Mundo, Só foi o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Então, você levou o nome do Estava com o Botafogo Botafogo, isso para a aí. Copa do Mundo. Olha que importância também que não dá para, né, deixar de falar. Sem dúvida. Paulo Sérgio, 82, levou a instituição Botafogo para a Copa do Mundo. Botafogo só teve um goleiro na seleção depois com o Jefferson. Depois do Paulo Sérgio, só teve o Jefferson na Copa passada, né? Nem lembro. Não foi para a Copa, mas foi para... Não, o Jefferson acho que foi na Copa na passada ou na retrasada, ou no Catar, ou na Rússia ou no Catar. Uma dessas. Tanto é que fizeram até matéria sobre isso e tudo mais. Bom, Enfim. você vai E o Botafogo teve sempre histórico de goleiro na seleção brasileira. Sim, Manga, Wendel, né? Paulo Sérgio. Você está lá. E o Jefferson. O Jefferson, Isso aí. mas você está lá. Você falou aqui, teve a convocação e você vai para volta o Botafogo a jogar até começar os treinos da seleção, não foi isso? Isso. E a Copa seria em julho. Em junho, junho. foi em junho, mas em março a gente já... Porque o time a gente desclassificou cedo no Campeonato Brasileiro de 82. Então, todos os jogadores convocados já iam para a Toca da Raposa para começar a preparação. Toca da Raposa era em Minas. Lá na Toca do Cruzeiro. Onde a seleção se preparou para a Copa de 82. Aí. E nós ficamos, para você ter ideia, isso foi em março, e de março até junho a gente ficou junto, porque foi uma preparação na Toca da Raposa, a gente viajou um mês antes da Copa do Mundo, nós ficamos 15 dias em Portugal, treinando lá em Portugal, e depois chegamos lá na Espanha 15 dias antes também. Então a gente ficou junto. Paulo, na visão de quem estava dentro daquele grupo, por que o Brasil de 82 perdeu para a Itália? Outro dia, nós conversando, você falou para mim que a seleção de 81, que fez aqueles amistosos na Europa, você achava lá melhor do que a de 82. Mais ajustada do que a de ajustada, 82. principalmente porque na de 82 faltou o Paulo Isidoro ali
A proteção A proteção. do Leandro. Não só você pensou assim, também o Zico falou sobre Sim, isso mas também. porque é simples, porque 81 o Falcão não estava. Em 82 o Falcão foi convocado. E tinha que colocar o Falcão no time, né? Tele botou 4 no meio de campo e aí optou. O Falcão entrou no lugar do Paulo Isidoro. Só que o estilo do Falcão não é o mesmo estilo do Paulo Isidoro. O Paulo Isidoro ia, voltava, ia e voltava. O Falcão é mais estilo, né? Então, se programou de sempre ou Falcão, ou Zico, ou Sócrates, cair sempre ali pela direita, para a gente não ficar sem ninguém ali na direita. E não fazia a mesma coisa que o Paulo Isidoro fazia. Por quê? Leandro ia embora, assim como o Júnior ia embora. Então, era necessário esse respaldo ali. Em 82 faltou isso. Podemos até pensar que naquele jogo que nós perdemos de 3-2 à Itália, onde 2-2 era o suficiente para classificar, né? Aham. Mas o time queria ir tanto para frente, como você acabou de falar. É. Quem sabe se o Paulo Isidoro estivesse Não, ali. mas aí que tá todo mundo fala isso, mas é uma coisa interessante, esquece. Quando a gente tomou o 3-2, o Paulo Isidoro já estava no jogo. Ele tinha entrado no. O Tele tinha colocado ele. Então, essa história de que, não, pô, o Tele só quis jogar para frente. Não, o estilo do time brasileiro é o estilo ofensivo. Mas o Tele se preocupou no segundo tempo de colocar o Paulo Isidoro para fechar mais o meio de campo. Mas Era um dia, era o um dia que dia deu da tudo Itália. errado. Era um dia da Não tem Itália. jeito. Não teve Ali, jeito. aquele dia. Mas você está. A seleção de 82, para muitos, Paulo, muitas gerações, é a melhor de todas. Nós falamos aí de 70, lógico, para Isso. outras gerações, Isso. né? Mas é de 82, assim, para uma geração imensa aí, que até hoje eu acompanho muito futebol. A de 82, ela jogava muita bola. Vocês tinham realmente um elenco. E era respeitada pelo mundo, mais importante, principalmente por causa da nossa excursão no ano anterior. E o time fazia o que hoje se faz. O jogador não tem posição fixa. A de 82 era isso. O Júnior várias vezes aparecia lá na ponta esquerda, o Leandro entrava pelo meio. Então, O Zico caía na direita. isso, o time tinha que estar entrosado para fazer isso. Mas a perspectiva, o estilo do time, era um time que já sabia o que fazia e todos eles tinham essa liberdade dentro de campo para fazer isso. Os 3 goleiros eram você, Valdir O Pérez e Valdir, Carlos. eu e o Carlos, isso. O Valdir Pérez falhou pela imprensa, No inclusive, primeiro jogo no primeiro jogo. contra a União Soviética. E aí, Antiga União como é que Soviética. funcionou isso de pós-jogo? Como é que foi vocês goleiros, o A im- time com ele? A imprensa, principalmente a imprensa carioca, sempre bateu na tecla de que eu que deveria ser o goleiro titular, sempre. Isso. Tanto depois da excursão, como durante o ano de 81, enfim. Porque, de repente, também por eu ser um goleiro que jogava no time do Rio, que Ou tinha... estava numa, eu realmente numa estava ótima, numa fase muito boa. preparado. Mas o Valdir também estava numa fase boa. Mas aquela briga de Rio e São Paulo sempre Sim. teve isso. Paulo, a falha do Valdir Pérez no jogo contra a União Soviética, todo mundo viu. Mas o que aconteceu depois no vestiário? O que aconteceu? Na preparação para a gente ir para a Copa do Mundo, eu senti o Valdir refugando muito nos treinamentos. Não treinando tanto quanto eu estava treinando, como o Carlos estava treinando, ele se poupando mais. Na minha cabeça, ele está se poupando para não se machucar, de repente, tudo mais. E isso acabou acarretando essa falha no primeiro jogo. Porque nos amistosos que a gente tinha, o Brasil ganhava de 5-1, 4. O goleiro brasileiro nunca era acionado. A gente quase não era. Porque o time dominava, chegava, dominava, jogava para frente sempre e a bola dificilmente ia no gol. E aí o Valdir foi, e nos treinamentos ele se poupando um pouquinho mais. Tanto é que nesse jogo contra a União Soviética foi erro dele, não sei de displicência, mas ele não entrou na bola como deveria. E aí, a gente está num grupo, né? Na seleção brasileira, todo mundo ganha igual, independente se você está jogando ou não, o bicho é igual para todo mundo, a premiação é igual para todo mundo, tudo mais. E se você
não tem. Aí eu vou dizer, se você não tem um caráter legal, você vai querer derrubar um. E ele não é o meu feitio. Todo mundo querendo que eu jogasse, mas se eu chego para ele, quem tem que jogar sou eu, que para muitos pode mostrar, pô, a personalidade dele. Mas não, para mim, pô, o cara é o titular, pô, eu vou derrubar o cara, E né? tem o técnico, não Então, pode escolher. se eu tiver que jogar, eu vou jogar pelo meu mérito, não porque eu vou falar que eu tenho que jogar. Perfeito, perfeito. E aí me perguntaram, tanto é que naquelas janelas coletivas que tinha, me perguntaram, e aí, você agora vai ser o titular? Falei, não, o titular é o Valdir Pérez. Tanto é que no intervalo do jogo, eu fiz questão de ir lá no vestiário e falar com ele, cara, você falhou, mas é do jogo. Bota a cabeça para cima, que você tem potencial, vai jogar. Você tem que continuar jogando, você não pode se abater. Você é mais velho que eu, mas quem está falando sou eu. Falei assim mesmo. O Valdir de Moraes falou a mesma coisa. Só a gente, porque naquela época só podiam ficar 5 jogadores na reserva. Então só tinha dentro do vestiário gente. E aí eu Certo. fiz questão de falar com ele. Ele, Pocão, tô bem, beleza, beleza. E ele sentiu, tanto é que depois ele foi. Mas, no dia seguinte, treinamento para os que não jogaram. Aí o cara veio, você que vai jogar? É você que vai jogar? Para muitos, apareceu que, não, eu não queria jogar. Pelo contrário, eu estava querendo jogar. Mas não cabia a mim chegar e dizer, não, eu quero jogar, quem tem que jogar sou eu e tudo mais. Porque internamente para o grupo, isso repercute muito mal. Porque não faça com ninguém o que não querem que faça com você. Se eu sou titular do time, tem um cara aqui querendo, não, quem tem que jogar sou eu, buzina, buzina. Eu vou achar ele o quê? Divide o grupo também, né? Exatamente. Tá querendo estar jogando contra. Então, quer dizer, agora, se ele continuar falhando, é óbvio que, pô, alguém vai tomar. Mas se ele falhou uma bola, o time ganhou, o time é bom, a gente vem ganhando direto, a gente não perdeu jogo nenhum, o único jogo que a gente perdeu foi para a Itália, cara. É. De maio de 81 a julho de 82, uma quantidade de jogos ímpar, o único jogo que a gente perdeu foi para a Itália. O resto a gente ganhou todos. Ganhou todos. Então, pô, aí o E de cara perde. seleções maravilhosas. Aí o cara perde um jogo, vai queimar o cara? Curiosidade, por que o apelido Bocão? Diziam que eu tinha boca grande. E o que você acha? Eu tenho a boca grande. Você nunca levou por. Sempre na Não, esportiva isso era aí. jacaré, aí foi aperfeiçoado para bocão. No juvenil do Fluminense era jacaré. Então começou lá, o Bocão começou quando? O bocão no próprio Fluminense. E quem que deu esse apelido? Na época tinha uns 9 baianos, tal de boca de cantor. Então, o jacaré, olha lá, boca de cantor. Aí ficou É a bocão. resenha, né? É, Maravilha. Bom, acabou a seleção, não ganhamos a Copa do Mundo, volta para o Brasil, é, Botafogo te esperando. exatamente. Como é que foi essa recepção do Botafogo, da torcida? Cara, A sua cabeça, a continuidade, como é que bom, foi isso? a gente tinha tanta certeza, uma certeza mesmo, não de empáfia, não, mas uma certeza que o nosso time era bom, que a gente ia chegar na final, e ninguém tinha feito compra nenhuma. A gente estava deixando para comprar tudo lá em Madrid, que seria a final. Então, perdemos, caiu, né? Caiu o céu. Puf. E agora? Deram um dia de folga para a gente, para se preparar, para fazer algumas compras e tal, que a gente ia voltar. Como foi voltar para o Brasil após a eliminação da seleção brasileira? Eu lembro que a gente voltando. Primeiro, eu tinha namorado, que é minha esposa hoje e tal. A gente tinha uma janelinha lá para ligar para a família, né? Porque não tinha mais ligação, tinha que ligar, pedir a Embratel tal, chegar na cabine. Aí eu liguei para ela para perguntar. A gente já sabia como é que estava, porque a gente recebia as fitas do Jornal Nacional. Então a gente tinha o parâmetro de como estava o Brasil na época. Mas logo depois do jogo, não, mas a gente imaginava. Eu liguei para ela, a primeira frase que ela falou, pô, que merda, hein? Não perguntou nem como você estava, né?
Falei, poxa, é? Então foi, porra. A futura esposa nem perguntou como você estava. Aí fez as compras, voltaram. Aí a gente falou, eu pensando, pô, brincadeira e tal. Tanto é que não deixaram a gente, no avião, na volta, tomar bebida alcoólica, não deixaram. A gente não sabia o que a gente iria encontrar no Galeão quando a gente chegasse. Pô, chegamos no Galeão, cara. Os caras, pô, só faltava levar a A gente no torcida colo. brasileira, né? Brincadeira. Eu lembro que a minha namorada foi me buscar e ela esqueceu o farol ligado, descarregou a bateria. A torcida empurrou o carro, cara, empurrando o Olha, carro para pegar. coisa linda, hein? Porra, essa foi Jornal Nacional, o cacete é quase. Mas nós sentimos, nós torcedores, tivemos essa impressão, que vocês mereceriam Isso, foi esse calor um humano, reconhecimento. esse carinho, porque é a seleção que só deu alegria. Como eu te falei, foi uma derrota. A derrota que um dia que não podia perder. Mas houve um reconhecimento. Perfeito. E aí depois você vê, teve falhas aqui, ali e tudo mais, todo o contexto. Teve. Paulo, na noite da derrota para a Itália, como foi a seleção no hotel? Eu soube que vocês fizeram um pacto. Sabe que nesse dia eu fui Ponte Dope, cara. Teve isso também, né? Fui eu e Paulo Isidoro Ponte Dope do Brasil, do outro lado o Altobelli e o Bruno Conte. Os Quer caras dizer, só... perdeu e teve que ainda Ponte Dope. Brincadeira. Os caras sacaneando a gente lá no... Cadê Falcão? Cadê Falcão? É, que ele jogava em Roma já, né? O Conte jogava com ele. Lá, cadê Falcão? Cadê Falcão? Enfim. E aí, a gente, depois do jogo, chegamos lá no hotel, na concentração, nos reunimos, só a gente, sem Pelé, sem ninguém, e fizemos um pacto. Gente, todo mundo sabe o que aconteceu nesse jogo, se fulano errou, outro errou, mas é um pacto nosso. Nós não vamos nunca dizer o que foi para a imprensa, para ninguém. Morreu aqui, perdemos todos juntos. E a gente respeita. Muito bom. Entre a gente fala, né? Brincadeira. Lógico. Para a imprensa e tudo mais, enfim, não tem Bom, porquê. vamos falar da sua volta. Mesmo porque não volta atrás, vai somar nada. Bom, voltamos, chegamos no Brasil, tudo mais, tal. Vocês foram campeões de morais, de qualquer forma. Mas não vale, funciona, não funciona, não. Aí terminou a Copa, tudo mais, voltar para o Botafogo, vamos embora, vamos para o Botafogo, beleza. E eu voltei, porque eu tive uma pancada na canela, lá num dos treinos, e estava me doendo. Aí eu voltei no Botafogo, veio, pô, doendo, pô, doutor Lídio, pô, tô uma dorzinha e tudo mais. Eu tive uma fratura por estresse. Olha. Excesso de treinamento. O quanto que eu treinei, eu tive a fratura por estresse. Aí fiquei parado 30 dias até me recuperar. E aí voltei. Aí couro comeu. 82, o Botafogo estava como? Não, a gente sempre mediano. A gente nunca top de linha, mas sempre mediano lá, entre os primeiros lá no Rio de Janeiro. 83 continua no Botafogo também. Continua no Botafogo, da mesma forma. O técnico Zé Mário. Zé Mário. Foi o primeiro, eu brinco com ele, foi o primeiro técnico que deu um treino sem bola. Os jogadores todos que se movimentar, mas sem bola. A bola não estava. Ô, Narigueta, a gente tinha jogado junto lá no Fluminense. Narigueta, sem bola não dá para. Não. O Justin Hoffman. Posicionamento. Ele até me convidou para o livro dele. Ele é maravilhoso. Gente muito boa. Veio 83, veio 84. 84 a fase já não tão boa assim do Botafogo, com sérios problemas financeiros, eu com salário atrasado e tudo mais. Mas, acima de tudo, indo à luta, né? Já essa época eu já era casado, enfim. 84 você compra o seu passe, não? Foi quando eu cheguei. O último contrato que eu fiz com o Botafogo, vinha de 8 meses de salário atrasado. Falei, vamos fazer o meu contrato da seguinte maneira. Não sei se na época era Cruzeiro, o novo Cruzeiro, enfim. Vou fazer em ORTN o meu salário. Que a inflação era 40%. Aí já era o economista falando. Né? 40%. Então eu fiz o contrato em ORTN. Quem fez o contrato meu aceitou. Era
se atrasasse o salário, o mês, era correção imediata, né? Para me pagar. Pelo menos, falei, pelo menos nesse ponto eu fico respaldado. Aí os caras falaram, você vai quebrar o Botafogo. O Botafogo não vai ter como você pagar. Eu falei, Paulo, é verdade que o Botafogo te pagou 8 meses de salário atrasado numa sacola de supermercado? Botafogo atrasando, aí entra o novo diretor de futebol do Botafogo, Luizinho Drummond, patrono já falecido, patrono da Imperatriz Leopoldinense, bicheiro mor lá do Rio de Janeiro. Vou acertar, a primeira coisa que ele fala, vou acertar o salário de todo mundo. Não se preocupe. Acabou o problema financeiro do Botafogo. A gente, poxa, esse é o homem, esse é o cara. Foi lá, Marechal Hermes, me pagou 8 meses de salário atrasado, duas luvas duas luvas atrasadas de contratos anteriores, em dinheiro vivo, numa sacola de supermercado. Sacola de supermercado, 8 meses de salário atrasado? Isso avisou para todo mundo, né? A imprensa toda avisou, botar o salário em dia e tudo mais. O treino nosso era em Marechal Hermes. Eu morava, né? Porque eu já estava morando no Leblon, né? Aí você vai melhorando. Vai melhorando um pouquinho, né? Eu estava morando no Leblon. Eu falei, todo mundo sabe que eu estou recebendo 8 meses de salário atrasado, em dinheiro pago, em dinheiro vivo e tudo mais. Como é que eu volto com esse dinheiro para casa? Tendo que passar Jacarepaguá, você sai de Marechal Hermes para Jacarepaguá, passar pela Cidade de Deus, pela Barra, para até chegar lá. Eu amarrei tudinho direitinho, botei embaixo do banco, não parei em um sinal de Marechal Hermes até o Leblon, cara. Uma curiosidade boa foi essa aí. Mas cara, chegou a contar se estava direitinho, não, né? Pô, perfeito, tudo. Pô, vou duvidar do cara? De jeito De nenhum. jeito nenhum. Aí botou tudo em Tudo em dia, dia, beleza, legal. 84 inicia. E aí viajamos, ganhamos, fizemos um torneio lá na Suíça, ganhamos do PSG, foi a única vitória. Tivemos a vitória contra o PSG agora nessa Copa do Mundo, no outro Mundial. Mas a única vitória que o Botafogo tinha tido do PSG foi o nosso time nesse torneio lá na Suíça. Anterior a essa. Anterior a essa, isso aí. E aquela história do dirigente que te tira da concentração na véspera de um jogo para te levar para um cassino? Nós estávamos lá na França, né, concentrado no torneio de Paris, e aí com o Luizinho Drummond tudo certo, o Luizinho Drummond, mó barato ele, gente da melhor qualidade. Nós estávamos lá na França, né, concentrado no torneio de Paris, e ele queria ir para um cassino. Só que ele não falava muito bem, não falava nada de francês, sim. tudo mais, sozinho, né? Aqui ele está no Brasil acostumado com os segurança dele e tudo mais. Ele, Paulinho, vamos comigo no cassino? O cassino ficava a uns 40 quilômetros lá de Paris, onde que a gente estava. Tinha jogo no dia seguinte. Falei, pô, Luizinho, mas tem jogo amanhã. Não se preocupe, não. Comigo, sem problema. Falei, então tá, vou para fazer companhia a você, mas eu não entendo nada desse negócio de cassino. Deixa comigo lá. Aí fomos, contratou lá, aí tinha que ir de paletó, tinha que ir Contratou seu paletó. no hotel mesmo, deram tudo mais. Fui eu e ele para lá, chegando lá, menino, toma aqui. Me deu, na época era franco, nem era euro, era franco. Me deu, ele falou, joga aí na maquininha onde você quiser, que eu vou lá pro carteado, que é a minha praia. Beleza. Aí foi, chegou, deu a hora, estava lá o motorista esperando pra gente, já de madrugada. Eu falei, caramba, tem jogo no dia seguinte, seu porra. Imagina. Nossa. Mas tal. Presidente. Aí, pô, e ele volta com um bolão de dinheiro, ele ganhou na porra do cassino. Desculpe, ganhou no cassino com um bolão de dinheiro. E o homem quebrou a banca em Paris, então. Eu, na maquininha, perdi tudo mesmo, mas fiquei na minha, eu joguei um pouquinho, falei, não vou jogar essa não. Foi de lá que você começou Botei a no gostar bolso. de jogar na maquininha? Exatamente. Tá vendo? Ele me induziu. Induziu. E aí, voltamos, eu lembro que a gente, não sei se podemos falar isso, mas, enfim, já foi, para entrar no Brasil, ele pegou, para você ver a quantidade que ele tinha ganho lá no cassino, ele dividiu o dinheiro dele e deu
um pouco para cada um para passar pela Ganhou dona bastante, né? para a gente Ele entrar. sabia o que estava fazendo, Mas né? me deu um dinheirinho pela companhia, A valeu. comissão, né? Aí Mas fazem os amistosos, voltam para o tudo mais, voltamos Brasil. para o Brasil, jogando, Como é que foi jogando. essa ruptura com você comprando o seu... Aí, voltando para o Brasil, tal, não sei o quê, o Botafogo já não estava naquele top de linha mais. E aí eu já meio. Você fica meio desgastado, né? Com o tempo e tudo mais. A motivação baixa. É, isso aí. Eu falei, não, eu estou precisando de uma sacudida. E aí teve uma chance, chegamos. Pô, porque anteriormente, só para não contar, 2 anos atrás, o Corinthians esteve para me comprar do Botafogo. O Botafogo não quis me vender. Corinthians, tanto é que o Em Corinthians, em 82. 82, isso logo depois da Copa do Mundo. O Botafogo não quis me vender. E aí, enfim, rodou. E aí o Flamengo estava no Rio de Janeiro. O Flamengo, entre aspas, estava precisando de um goleiro porque estava com o Fijol. O Fijol estava tomando alguns gols que não estava satisfeito e eles estavam procurando um goleiro. Se o Flamengo fosse direto no Botafogo, Botafogo não iria me vender o Flamengo. Pela rivalidade. Isso. Então teve um acordo. O meu sogro conhecia, era amigo do vice-presidente do Flamengo, Jorge Gelau, e Grande eles, Jorge Gelau. e eles meio que acertaram. Mas é o seguinte, vamos comprar, eu compro, meu sogro falando, eu compro o passe do Paulo Sérgio ao Botafogo e imediatamente vendo para vocês. E aí pronto, ele comprou o passe e vendeu. E aí vai para vocês, sem problema, não é uma ligação direta. Beleza, tudo certo, tudo acertado. Tá ok, beleza. Meio de uísque, né? Tal, acertado. E aí vem falar comigo. Eles acertaram e veio meu sogro falar comigo. Ó, o negócio é o seguinte, acertei lá com ele, já, sério mesmo, tá tudo certo. Olha, não, tá tudo certinho, sem problema nenhum, beleza. Legal. Aí eu fui lá, eu cheguei no Botafogo. Luizinho, tô querendo comprar meu passe. É? Vamos ver, ajustar tudo aí, ver se você pode vender. Eu não estou mais com a motivação para jogar no Botafogo e tudo mais. Vocês têm o Luiz Carlos aqui, que também pode dar chance para ele jogar e tudo mais. Eu vou pegar meu passe e vou ver o que eu faço da minha vida, tudo mais. Falei que tá, Sim. né? Não, tudo certo, então, pai. Beleza. Vou mandar calcular qual é o preço do seu passe. Mas falei, mas eu quero o preço do meu passe uma coisa Justo. justa, sem querer, assim como eu vendi meu passe para o Botafogo, porque tem a história também, porque quando o Fluminense me deu o passe livre, eu fiquei com o passe livre e tudo mais, eu fui para o Botafogo, vendi meu passe para o Botafogo. Então, queria pegar ele de volta. Sei que tinha muita coisa lá, uns penduricalhos lá para trás, tudo mais acertou. Foi um preço razoável, né? Lá, comprei. Meu sogro fez o cheque, dei lá para o Luizinho. O Luizinho embolsou o dinheiro, na realidade, né? Porque o dinheiro que ele dava para os jogadores, tudo era um empréstimo que ele estava fazendo para o Botafogo. Sim. Então ele também viu nessa Uma a oportunidade de resgatar oportunidade alguma dele coisa. resgatar o dinheiro dele, né? Então, uma coisa Ajustou outra. ajustou a outra. Beleza, legal. Tranquilo. Ó, tudo certo. Falei com o meu sogro, assim, tudo certo. Beleza, está acertado, o valor é esse. Então tá, aí fomos lá. Foi meu sogro também, fez o cheque. Doutor, tudo certo, beleza, maravilha. 2 dias depois, Paulinho, parece que o negócio lá do Flamengo não vai dar certo, não. Falei, como é que é? Parece que entrou areia no negócio. Falei, por que não? O Elau está falando que tem muita gente lá, que estão querendo dar chance lá para o Cantarelli, não querem mais te contratar, não. Falei, e agora? Eu estou com o passe livre de novo. E agora? Agora como é que eu vendo meu passe? Não, eu falei, não, e agora, rapaz? Eu estou aqui, né?
sem clube de novo, tudo mais. Não se preocupe com isso não, tudo mais, tal. Falei, bom, tudo bem, certo, tranquilo. Vamos ver. Ele ficou de ver, pode deixar que a gente vai tentar alguma coisa. Aí, um dia seguinte, falou, ó, recebi uma ligação do cara lá do Goiás, empresário lá que é o Vale, sei lá. Era o dono das empresas de ônibus lá de Goiás, que era o presidente do Goiás. Conhecia meu sogro, homens de negócio e tal, conhecia ele. Tanto é que Arley Pinheiro. Tanto é que o nome dele é o estádio do Goiás, o Arley Pinheiro. Arley Pinheiro. Está querendo contratar você para disputar o campeonato lá. Falei, pô, no Goiás? É, pô. Eu vou botar ele para conversar com você e tal. Falei, beleza. Falei, vou pedir um dinheiro para não ir, sem brincadeira. Eu pedi o valor que eu tinha Pago ao Botafogo. pago ao Botafogo, por empréstimo. Era um empréstimo, não era venda do passe, não. Sim, Empréstimo, aluguel do passe. Tá bom, menino. Tá tudo certo, sem problema nenhum. Pode vir. Vou mandar. Então acertamos tudo lá já. E me apresentei no dia do primeiro Rock in Rio, no Rio. Tanto é que os jogadores lá do Goiás... 1985. Isso. Os jogadores do Goiás falaram, Paulo Sérgio veio no dia do Rock in Rio, ele está vindo se apresentar no Goiás. Falei, não. Cheguei lá no Goiás, recebi o dinheiro todo, falei, pô, beleza. Quando eu fui ver, o Goiás tinha 5 goleiros. Além de você ou com você? Não, além de mim, ele já tinha 5 goleiros. Falei, vem cá, por que vocês querem contratar? Não, a gente queria um cara de nome, para a gente disputar o Campeonato Brasileiro e tudo mais. Mas, pô, com 5 goleiros, cara. Resumo da obra. Comecei jogando, obviamente, né, pelo nome e tudo mais. Mas a panelinha lá, pô, é lógico, os caras da casa, né? Ficou 3 meses lá só. Aí eu falei, aí deu o terceiro mês, eu falei, eu vou ficar na reserva aqui. Não, eu falei, Sarley, vou embora, pô, tá minha esposa lá, minha filha, pô, precisando voltar para o Rio e tudo mais. Não estou satisfeito, não estou jogando. Então, não querem mais botar para jogar, tudo mais, deixa eu ir embora. Eu devolvo o tempo de... Você não precisa me devolver nada, meu filho. Você foi um cara legal com a gente, tudo mais, sem problema nenhum. Pode ir, sem problema. Aí eu voltei, isso em março já, em março ainda, né? Aí voltei para o Rio, em março, e aí eu não podia ir para lugar nenhum, porque o Campeonato Brasileiro só terminava em julho, e eu tinha que ficar parado esse tempo até ir para algum outro clube, procurar um outro clube para jogar. Com o seu passe na mão. Com passe de novo, com passe na mão, mas mais tranquilo. Mais tranquilo, que tinha absorvido. Melhor ainda que eu não precisei dar o dinheiro para o meu sogro. Ele falou que podia ficar para mim. Ficou de presente. Ele está tudo em casa. Aí eu falei, poxa, preciso ficar treinando. Nielsen era o treinador de goleiro do Vasco. Falei, Nielsen tinha sido meu parceiro, meu companheiro lá no Fluminense. E a gente era já amigos de tempo. Pô, dá para eu manter a forma aí com você, até eu encontrar um clube e tudo mais? Não, vou falar aqui, Paulinho, sem problema nenhum. Por mim, tudo bem, mas vou falar primeiro aqui com o pessoal, tudo mais. Tal. Aí fiquei treinando lá no Vasco. São Januário. Fiquei treinando lá no Vasco até aparecer uma oportunidade. Aí eu comecei a acionar meus contatos, né? E aí, tal, não sei o quê. Quem era o técnico do América? Pinheiro. Grande Pinheiro. Pinheiro, olha só, estou de volta aqui e tal, não sei o quê, beleza, tudo mais. Então, tem uma brecha aí para mim? Tá, Paulo, vou falar aqui e tal, não sei o quê. Beleza, aí acertei com... E nós temos que falar que o América naquela época era um América, time muito bom. Exatamente. Aí, beleza, isso aí em julho. E aí, pô, pensa bem, eu fiquei em casa de março até julho, sem viajar, sem nada, só treinando, batendo minhas peladinhas. Eu tinha um federal lá, morava lá no Leblon, batia minhas peladinhas lá no federal, não sei o quê. Aí quando acertei com o América, aí o Pierre ainda falou comigo, só que a gente vai, semana que vem a gente vai viajar, vamos ficar um mês fora. Falei, tá, tudo bem.
quando eu cheguei em casa, falei para minha esposa: 2 notícias para você. Assinei o contrato com a América, vou dar continuidade lá no futebol. Ah, pô, que beleza. Só que tem um problema. Eu vou ficar 1 mês viajando. Ela, graças a Deus, vai. Não te aguento mais em Pô, casa. dentro de casa não dá para Jogador não dá pra ficar em casa. E aí foi legal. Viajamos, fiquei 1 mês. Fomos para a Malásia, disputar o torneio na Malásia. Só para a gente dar um ponto aqui, o Paulo Sérgio com o pé dentro do Flamengo. Aí fui parar na América. Não, fui parar no Goiás. Pois aí o Flamengo era, né? Ia ser maravilhoso. Vinha a Copa de 86, eu já estava de olho na Copa de 86, né? Sim. Tinha de 82, né? Enfim, já estava pelo menos jogando em time grande e tudo mais. Aí você vai para a Malásia com a América, uma equipe dirigida pelo Edu na época? Não, era o Pinheiro que era Pinheiro, mas o Edu tinha alguma... O Edu foi meu treinador depois lá no América. Lá na segunda passagem. Na segunda passagem, isso aí. E aí vocês fazem lá os treinamentos, você chega no América e tem o Vasco. Como é que foi essa situação do Vasco? Não, aí estou no América disputar o Campeonato Carioca. Eu falei, pô, vou voltar para o Campeonato Carioca no América, que é vitrine, né? Eu vou voltar para a vitrine, porque eu estava no Goiás, pô, né? E só para a gente falar, Paulo, Campeonato Carioca naquela época era um campeonato disputadíssimo. Exatamente. Não eram 2 times, só 3 times disputando. O América disputou o campeonato, chegamos até perdendo para o Fluminense, e aí a gente acabou ficando em 3º lugar no Campeonato Carioca, na frente do Botafogo e tudo mais, enfim. E aí, aí terminou dezembro, que aí você sendo objetivo, né? Você com chance de jogar, jogando e tudo mais, você volta a moral, você ganha tudo, você vem teu futebol todo de novo. Ao contrário de você desmotivado, não é a mesma coisa. E vem a experiência toda adquirida, vem um monte de coisa positiva, né? Exato. Tem uma passagem aqui no América, deixa eu fazer um parênteses, porque antes de eu jogando futebol de salão lá no Fluminense, na praia, o treinador do juvenil do América era um ex-jogador, lá não sei das quantas, tal, me levou para fazer um treino de experiência lá no América, na época, no juvenil do América, Okay. antes de eu ir para o juvenil do Fluminense. Isso eu só voltar nessa época, porque eu acho que é uma passagem legal também. E o treinador jogava, era naquele time de veterano e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei lá no América, o auxiliar técnico dele era o seu Washington. Você vai querer ser goleiro, rapaz, aqui, esse tamanho? Nosso goleiro era o País. Porra, do América, goleiro grandão, do juvenil, era o País. Lá, o nosso goleiro, rapaz, você vai querer tudo aqui, né? Falei, poxa, mas vem aqui, vou tentar, né, tal, não sei o quê. Resumo da obra, fiz uma semana de treino, não deu certo, voltei para o meu futebol de salão, para minhas coisas. Quando eu fui para o Fluminense e tudo mais, primeiro jogo do Fluminense e América. País de um lado. E o seu Washington no banco. Eu falei, seu Washington, beleza? Menino, você? Eu falei, pois é, seu Washington, legal. Aí, por que eu falei isso tudo, né? Quando eu vou em 85, para quem está lá no América, seu Washington. Reencontra de novo. Seu Washington, beleza? Seus caminhos estão sempre se cruzando. Né? Aí eu falei, tá, seu Washington, tá aí, tá bem. Engole, menino. Aí fica em 3º lugar no Carioca. Super campeonato, beleza. A minha imagem, eu treinando no Vasco, Antônio Lopes vendo, Calçado vendo, todo mundo Calçado, vendo. Presidente do Vasco. Isso, todo mundo vendo, tudo mais. Meu menino que lá do Botafogo, seleção, tá treinando aqui, mantendo a forma, tudo mais. Calçada me liga, isso em dezembro. De 85. De 85, meu contrato encerrado com a América. Teoricamente, eu iria renovar com a América. Mas o que eu queria era crescer, porque eu estava de olho na Copa do Mundo de 86, de uma possibilidade, justamente. E entre
Vasco e América, o Vasco tinha um peso maior. E aí o Calçada me liga, "Ó, Helena, a gente está aqui, não sei o quê. Eu sei que seu contrato terminou com a América, você não quer vir para cá, não? O Lopes quer 2 goleiros experientes, porque a gente já tem o Acácio, tinha o Roberto, parece, eu não sei como é que era, eu esqueci o nome dele agora, que tinha saído, e ele quer que você venha junto aqui para ficar junto com o Acácio. Falei, tá legal, Calçada. Aí eu já fui lá na Bolsa de Mercadoria, lá na Avenida Brasil, onde que ele tinha lá, tinha a agência lá dele, né? Fazia as vendas dele, que isso depois me ajudou lá na frente depois. É impressionante É isso. incrível. Aí eu fui lá, acertei o contrato com o Vasco e tudo mais, e cheguei, o pessoal do América ficou na bronca mesmo, porque queria que eu continuasse, mas eu tentei explicar para ele com todas os dedos As que entrelinhas, a gente teria que o Vasco era mais, mas eu não queria falar que o Vasco era melhor que o América, enfim. sim, Não, porque me convidaram, enfim, fui eu, cheguei, me apresentei no Vasco lá, tal, não sei o quê, todo mundo, pô, beleza, tal. que era uma equipe maravilhosa, Não, muito 86. bem, Roberto Dinamite, isso. Romário, pô. O ataque era Mauricinho, Roberto e Romário. perfeito. Mas o titular era o Cássio. Eu, na reserva. E aí começamos, vamos para a pré-temporada, tudo mais, tal, tal. Eu sabia que eu, inicialmente, seria reserva. Caberia eu tentar me encontrar e tentar superar. Tem uma chance. Isso. A inteligência interessante do Vasco, que o time que não jogava, ele montou o Expressinho, um time, que a gente, no dia seguinte do jogo do Vasco, que tinha que jogar o time principal, a gente fazia um amistoso. Fazia um amistoso com Taubaté, sempre ali por perto ali do Rio de Janeiro, ia fazer um time com outro para deixar a gente em ritmo de jogo. Perfeito. E o Vasco começou o campeonato e o Acácio não começando bem. Eu lembro porque o Nielsen tinha saído do Vasco e o Vasco ficou sem treinador de goleiro. O Silveira que ficava treinando a gente, que não é a mesma coisa, pegar um zagueiro e ficar treinando o goleiro não é a mesma coisa. Para mim, eu que fazia o meu trabalho, tudo direitinho, mas eu sentia que o Acácio não estava rendendo bem, rendendo bem, rendendo bem. Jogo Vasco e América no Maracanã. A América faz 1-0, termina o primeiro tempo. Antônio Lopes chega, aquece que você vai entrar. Vasco e América. Você vê como são as coisas. Trocar um goleiro não tão No, normal, no não. intervalo, eu entro, Vasco vira, vencemos 2-1, e a partir dali virei titular no Campeonato Carioca. Nós ganhamos a Taça Guanabara, acabamos perdendo a Taça Rio, e o Flamengo foi campeão nesse ano. Isso do Vasco. E aí, no segundo turno, Antônio Lopes foi embora, era o Campeonato Brasileiro, aí veio Cláudio Garcia e tudo mais, aí o Acácio retomou a posição, enfim. E aí eu fiquei na reserva novamente. E aí o Vasco tinha um outro goleiro que tinha emprestado para o América. E aí o América devolveu ele porque o Vasco pediu já para o ano seguinte. Isso já em 87. 86 eu fiquei no Vasco. Ok. E aí em 87 eu falei, poxa vida, eu saí. Aí o Vasco, não, a gente vai trazer o goleiro de volta, era o Regis. Regis, para ficar na reserva do Acácio, e a gente vai dispensar você, Liberar você. liberar você. Aí eu falei, pô, vou voltar para o América. Aí eu falei, na época, o técnico do América, Jorge Vieira era o técnico do América. O Jorge tinha sido meu técnico no Botafogo. Seu Jorge, olha só, estou saindo do Vasco e tudo mais. Será que tem chance de eu ir para o América? Tá, eu vou falar aqui com o diretor. Paulinho, o diretor está aborrecidíssimo com você. Que você abandonou o América para ir para o Vasco e tudo mais. Não sei o quê. Falei, seu Jorge, tudo bem, tem todo o direito, mas eu expliquei para ele, tudo mais, tal, tal. Mas não, deixa comigo que eu vou falar com ele. Aí, resumo da ópera, acertou, voltei eu para o América. Jorge Vieira, tal.
Em 87, isso. 87. Em 87 veio o fatídico módulo amarelo, lembra que teve a Lembro. divisão, até que o Sim. esporte. E a América não quis disputar o outro módulo, o módulo amarelo, que era a segunda divisão, porque o América tinha ficado em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Então não quis. Resumo da obra, a gente não tinha para onde jogar. Não estava disputando o Campeonato Brasileiro e nada, começamos a excursionar. Aí salário atrasado e tudo mais. Falei, meu Deus do céu, tudo de novo. Tá na hora de parar, né? Aí veio 88, com o Edu, já o treinador do América. Falei, eu vou dar mais uma chance. Vou ver com o Edu, vamos ver, começar o ano de 88. Aí, beleza, começamos, tal, Campeonato Carioca, bem. Jogo contra o Vasco, Maracanã, puf, quebrei o dedo. Foi sua a primeira contusão assim séria? É, de quebrar foi. Quando eu quebrei, Então, nós tivemos até agora vários jogos. Você vai quebrar o dedo em 88. 88. Bem Foi, protegido foi isso, também, né? isso aí. E aí, quebrei o dedo, tal, não sei o quê, vai ter que ficar aí um tempão, pelo menos mais de um mês, tal. Ficou lá treinando, e aí o goleiro que entrou no meu lugar começou a agarrar bem e tudo mais, todo mundo falou, pô, seu goleiro que o América estava precisando, caramba, tal. Salário atrasado, dedo quebrado, eu no Desmotivado. América, formado em economia, tinha conseguido me formar. Falei, quer saber de uma coisa? Agora é a hora. Agora é hora de parar mesmo. Chega, quero mais não sei o quê. Cheguei no América, falei, ó, vou encerrar a carreira. Ah, poxa, vou encerrar a carreira, tudo certo, você me paga até o final do meu contrato, vou ficar até o final do contrato e vou encerrar a carreira. Você pendurou as luvas aos 34 anos. E como foi recomeçar a vida após o futebol? Falei com meu sogro, ó, vou encerrar a carreira e tudo mais, você me dá uma oportunidade? Não, eu queria, já estava pensando nisso, tudo mais, a gente tinha um escritório lá no Rio, você, mas primeiro você vai ter que vir aqui para o Espírito Santo para conhecer a empresa e tudo mais. E aí depois você volta para o Rio para tomar conta do nosso escritório aí do Rio e tudo mais, dar sequência na sua vida. Eu falei, pelo menos é isso que Quer dizer, eu estou você pensando. toma uma decisão importantíssima para você de uma coisa que você amava, Isso aí. que fazia parte da sua vida Em 1988, com 34 anos, para goleiro, né? Muito cedo. muito cedo e que te fazia a motivação da sua vida, É, né? É o seu trabalho, o que você exatamente. amava fazer. Mas eu já não tinha a mesma motivação, porque eu não via no horizonte. Porque quando eu falei que ia parar, o Abel estava treinando o esporte, falou, Paulinho, quer vir para cá? Aqui para o esporte, tudo mais. Eu falei, pô, Abel, vou pensar tudo mais para não dizer que não. Porque eu não me via numa dessa de jogar lá, começar a rodar o Brasil, Sim, ficar trocando figurinha, tipo, não ia por acrescentar, jogar. não acrescentava em nada na minha vida. Eu ia perder um tempo de recomeçar uma outra vida que eu tinha plantado, que era a minha carreira de economista. Perfeito. Então, você toma a decisão de encerrar sua carreira, mas você já sabe que está preparado desde lá de trás, fazendo a sua faculdade, já imaginando a sua continuidade na sua vida. Exatamente, Uma porque eu coisa sabia importantíssima. que desde sempre meu pai falou, o futebol não é para toda a vida. Você tem que se preparar para quando Então, nós parar podemos de dizer que jogar. você se preparou de qualquer Me forma para preparei esse de momento. alguma forma, sim. E aí vem o sogro, lógico, e cai também Me dá um mais o respaldo, pai. me dá um É, respaldo vem desse. mais uma estrela sua, onde ele, com uma empresa, te abre as portas e fala: ó, vem trabalhar comigo. Isso. E você até gosta desse trabalho, né? Não, e é bom que se diga, eu vim trabalhar, meu primeiro salário era um salário mínimo aqui na empresa, salário mínimo com ticket de refeição e tudo mais, para aprender como é que era tudo, para depois eu voltar para o Rio. Mas aí o que que acontece? Eu chegando aqui, começo a trabalhar, tudo mais, todo mundo começa a gostar do meu trabalho aqui, etc. E a gente, e aí ele chega para mim, vem cá, você vai ser um desperdício lá no Rio. Por quê? Lá é um escritório de representação. E aqui você vai ter muito mais oportunidades do que
lá no Rio de Janeiro, para a gente aqui, para a empresa. Então, a gente quer que você fique aqui. E eu tinha deixado a minha família toda lá, a esposa com as filhas lá. Já tinha 2 filhas? Isso. E aí, o que que acontecia? Eu ficava aqui de segunda a sexta, final de semana ia para o Rio. Mas, Aí, isso em 88. então, Aí vem 89. Aí, 89, o Luciano do pois Vale, é, isso que eu ia falar assim, mas a sua carreira de futebol que você achou que não que queria tivesse mais parado, saber, isso aí, aparece uma grande oportunidade na seleção brasileira de Master. brasileira de massa. Conta essa parte importante aí. Luciano do Vale liga para mim, Paulinho, nós estamos aqui. Você sabe que a gente tem a seleção brasileira de Master, que eu coloquei dentro do nosso programa aqui e tudo mais, e a gente queria contar com você. Você topa? Eu falei, topo. Como é que é o esquema? Não, a gente só tem jogos aos finais de semana, aos domingos, que aqui a gente tem um programa, a gente faz um jogo e você vem, você fica com a gente aqui, tá? Falei, pô, lógico, pô, só final de semana, sem problema, não vai atrapalhar a minha vida aqui, o que eu estou fazendo, ok. Mas conta um Aí, pouquinho desse elenco. é, Quem é que estava na seleção de massa? Luiz Pereira, Amaral, Vladimir, Zenon, Rivelino. Aí jogava Zico, jogava Cláudio Adão, Éder. Você teve que ter motivação, Eu né? falei, é brincadeira, né? Como é que eu não vou jogar nisso? Jogar nesse time? E aí, o que que aconteceu? Tinha jogo todo domingo. Eu trabalhava aqui de segunda a sexta. Ia para o Rio no final de semana. Os jogos da seleção de Master eram no interior de São Paulo, era no Mato Grosso, era em Brasília, Rodava. nós inauguramos lá o Zerão, lá, enfim. E aí eu falei com a esposa, olha, durante a semana eu estou em Vitória. Final de semana eu vou rodar, a gente não vai se ver. Então, duas opções. Eu não faço nada disso, ou vocês vêm morar aqui em Vitória. Ela não Isso que ano? queria, isso em 89. Então, 89, mais uma decisão importante, né? Isso aí. E em 90, eles vieram. Quer dizer, em dezembro de 89, veio todo mundo com a mudança, tudo mais, e de 90 em diante a gente se A seleção estabeleceu de aqui. Master vai até 93, 94? 94. Até 94. Você jogando nos finais de semana. E aí, mas aí já tinha Copa Zico, Copa Pelé, que aí eram os campeonatos no exterior, Estruturados. mais estruturados e tudo mais. Copa Zico foi lá em Miami, que a gente ficou mais de uma semana lá, ou 2 semanas. Teve Copa na Itália, teve as Copas Pelé lá em São Paulo, que ficava em janeiro, ficava quase o mês todo. Enfim, como se tivesse voltado, que tinha treinamento, aí já tinha treinamento, tinha tudo, não era mais como durante o ano. Enfim. Mas em 94, o Luciano do Vale, a decisão foi dele de parar a seleção de Master? Não, porque foi diminuindo, né, A procura. a procura de jogos, mas, ao mesmo tempo, em 91, na seleção de Master e tudo mais, a TV Capixaba daqui do Espírito Santo resolveu fazer um programa. E, como eu jogava na seleção de Master da Bandeirantes, eu fui contratado aqui também para trabalhar na TV aqui também. Então, a minha vida profissional na TV começou em 91. Em 91, na TV Bandeirantes aqui, na TV Capixaba. Com um programa esportivo. Isso. Eu e Ferreira Neto. Mas aí, graças ao Luciano do Vale. Sim. Para a seleção de Master em 94. Você, como comentarista esportivo, já atuando no Espírito Santo, sua família já morando no Espírito Santo. Todo mundo estabelecido, mas você trabalhando. Continuando na área esportiva ali. E eu estou ali na TV e fazendo jogos na... Quer dizer, o sogro perdeu o funcionário dele, né? Não, trabalhando. Também está trabalhando. Não, também. Estava trabalhando. Uma questão que ele sempre fez, que eu fiz, quando a seleção de Master apareceu, eu falei, eu tenho essa oportunidade, posso? Não vai atrapalhar? Não vai atrapalhar. Ok, beleza. Isso em 94. E o futebol de areia com o Zico, hein? Quem mais jogava naquele time? Eu recebo uma ligação do Júnior. Paulinho, beleza, Paulinho, olha só. A gente está pensando aqui em fazer um
um torneio. 95 ou 94? 94, 94 ainda. maio de 94. Estão pensando em fazer um torneio aqui, vai ter um torneio experimental para ver se o pessoal gosta, vai ter transmissão da TV Globo e tudo mais. É um beach soccer que a gente vai montar. É igual o futebol de salão, só que é na areia e tudo mais. Vai ter o torneio. Você está afim de jogar com a gente? Já tem eu, você, Adão, Edinho, mas vou chamar o Jairzinho também, tem o Pedrinho, o Zico só veio no ano seguinte, né? Falei, A seleção dessa? Léo, cara, tô junto. Pode estar, tá, beleza, vou falar aqui com os caras. Coque Tavares, que deve te ligar, que é uma empresa que vai administrar esse lance aí todo. Beleza. Aí foi, os caras me ligaram, cachezinho, beleza, Acertou tal, tudo. sei que acertei. Rio de Janeiro, fomos na quarta para até o final de semana. Foi o jogo sábado e domingo. Tinha apresentação na sexta e tal. Aí, estourou. Brasil campeão, final Brasil e Itália, ganhamos da Itália Devolveu, né? na final, audiência lá em cima. E aí, vai ter mais coisa. Então, Você vamos pode ter falado aquela frase, ninguém morre nos devendo. exatamente. E aí, dando continuidade, aí, tal, esse beach soccer. E aí, o passo seguinte do beach soccer, no caso, e eu falando aqui, tô indo lá disputar um torneio, é só esse final de semana, mas tô de volta aqui na empresa. Isso para a família, né? E para a empresa também, Sim. né? Porque senão... Aí, beleza, sucesso e tudo mais. Aí, 94 é Copa do Mundo, né? Aí os Estados Unidos convidam o Brasil para jogar contra os Estados Unidos no futebol de areia, lá em Los Angeles, na época da Copa do Mundo. Vou eu para a Copa do Mundo, né? De novo. 94. Sua segunda Copa do Mundo. Aí fomos lá, jogamos tudo mais, e daí começou a aparecer, a Coque Tavares administrando, junto com a Globo, começou a aparecer. Tomou uma proporção muito forte. Maior, né? E aí começaram os torneios. Teve torneio que eu fiquei 40 dias fora. A gente saía da Europa, ia para o Japão, voltava para a Europa para fazer torneios. A gente foi e a em cada motivação lugar. em alta, né? A gente foi em cada lugar. Aí eu sentei lá, eu lembro que eu sentei na empresa, falei, gente, olha só, apareceu essa oportunidade. Financeiramente é um ótimo negócio, né? Enfim, além de dar um prazer e tudo mais, tal. Beleza. Vamos fazer o seguinte, falando com o meu sogro, eu tenho essa oportunidade. Eu posso fazer isso paralelo ao que eu estou fazendo aqui na empresa? Obviamente, esses dias vocês podem me descontar. Não, sem problema nenhum. Pode fazer. Vai ser bom que você faz relações públicas para a gente também, nosso ramo exterior mesmo, então você pode fazer isso e tudo mais. Perfeito. E eu acabei fazendo alguns negócios também, aproveitando o embalo. Ok, beleza, tranquilo então. E aí foi. Isso foi, aí rendeu até 2001. Eu tinha parado em 88. Rendeu até 2001. Quer dizer, você achou que tivesse parado. Exatamente. Mas vem a seleção de master de campo, depois vem a seleção vem o futebol de areia. Onde você volta a ter motivação de novo. E prazer em jogar com esses caras todos. Prazer. O Zico, mesmo, falava, eu não sou da praia, mas joga a bola aqui que eu faço gol. É isso. E sabia, né? Brincadeira. Bom, aí também o futebol de areia chega num ponto que ele vai também, como a seleção master, diminuindo um pouco as apresentações. Que ano que nós chegamos aí? Em 2001 já começou, por quê? Aí os ex-jogadores começaram a sair, né? Saiu o Edinho, o Júnior ainda continuou até o final, mas eu saí, Cláudio Adão saiu, foi saindo e foi surgindo a outra geração. Benjamin, Neném, né? E, queira ou não queira, para a televisão, rendeu ainda mais uns anos, mas não com a mesma audiência que tinha quando tinham os ex-jogadores, que envolvia a torcida e tudo mais, né? E tinha muito mais chamamento. O clamor. Pro esporte, enfim. E aí foi caindo um pouquinho, mas se mantendo. E eu migrei
de jogador para comentarista, né? Que aí começa a sua... Que aí eu fui para sair da TV Capixaba Tem um e convite, né? ter um convite para trabalhar na TV Gazeta. Essa sua exposição do futebol de areia que talvez que te Me levou, levou, obviamente, para isso. porque a Globo, né, que transmitia os E era jogos, eu jogando na Globo, pela Globo, trabalhando na na TV Bandeirantes. Bandeirante, né? Então meio que Aí puxou aí que você se começa ajustou. então na Globo a partir de que ano? Na TV Gazeta Isso. em 98, e justamente aí já com futebol de areia e tudo mais. Eu lembro que eu fazia entradas ao vivo lá de Portugal e tudo mais, no painel de domingo. E aí, definitivamente, depois que eu parei de jogar, e aí a Globo começou a me chamar para fazer os comentários especificamente do beach soccer. Aí eu trabalhei na Globo, na Gazeta aqui, e na Globo lá do Rio, né? No caso. E vim até agora há pouco acompanhando o futebol de areia. Aí chega um ponto que, peraí, vamos, né? Cuidar. Então agora é só TV Gazeta e, e o nosso grupo empresarial lá. Eu te encontro lá de vez em quando, né? Exatamente. Então, hoje, o Paulo, você passando toda essa linda história, maravilhosa história, Cansativo. mas vitoriosa. Não, poxa, Incrível, eu incrível. bato palmo para mim mesmo. Isso é Olha, bom. você falou em alguns momentos do desenho da sua carreira. Isso está bem claro, né? E, e, e os caminhos se entrelaçam durante Sim. todo o caminho. As pessoas que você encontra aqui, você revê ali, e todas importantes de alguma forma para que você dê prosseguimento. Se você faz uma coisa errada com alguém, lá na frente esse alguém pode te punir, não é isso? Sim, Mas se você trata bem lá atrás, lá na frente esse alguém te ajuda. perfeito. Porque você não faz nada sozinho. Não. Você pode ter todo o potencial que é, mas você vai sempre precisar de uma mão aqui, uma mão ali, para você seguir o seu caminho. Nós podemos dizer que além da determinação, da perseverança, do foco, da disciplina, o caráter é de extrema importância. Isso você não sai de casa sem ele, né? Perfeito.